A rua do bairro era comum. Casas alinhadas, jardins bem cuidados, cães que latem com estranhos e crianças que correm entre as calçadas. Mas havia uma residência que destoava. Uma casa grande, com fachada impecável, portão fechado e um silêncio perturbador. Aqueles que passavam percebiam algo errado, uma sensação que não sabiam explicar. Aquela casa pertencia a Amin Varga, um homem de 43 anos, altura mediana, pele branca, olhos azuis penetrantes e cabelo levemente escorrido. Um sorriso sutil completava sua expressão serena, enganando qualquer um que o visse pela primeira vez. Mas sob aquela aparência calma residia um dos psicopatas mais sofisticados que alguém poderia imaginar. Amin não era apenas um serial killer. Ele era um mestre da manipulação, um observador da mente humana, um poeta nas horas vagas e um programador talentoso que sabia invadir sistemas com facilidade. Ele possuía uma vida financeira estável, fazia doações e ajudava vizinhos, ganhando a confiança de todos à sua volta. Socialmente, ele estava acima de qualquer suspeita. Mas por trás dessa fachada impecável, Amin possuía um porão cuidadosamente preparado, local onde levava suas vítimas para infligir sofrimento físico e psicológico meticulosamente calculado. Ali, cada gesto, cada reação, cada suspiro era medido, registrado, analisado. Naquela manhã, o bairro acordava em sua rotina pacata. Pessoas saíam para o trabalho, crianças se preparavam para a escola, e o sol incidia sobre as calçadas de forma quase reconfortante. Mas Amin permanecia dentro de sua casa, como sempre. Ele estava sentado à mesa da cozinha, com um caderno aberto à sua frente, anotando pensamentos e observações sobre a psicologia humana. O café fumegante ao seu lado exalava aroma agradável, mas nada naquele ambiente sugeria a monstruosidade contida ali. Ele revisava seus registros das últimas semanas, moradores, padrões de comportamento, vulnerabilidades, cada detalhe de suas potenciais vítimas. Nesse dia, o primeiro alvo de sua atenção era Laura Mendes, jovem professora de 28 anos, recém-chegada ao bairro, tímida e de sorriso doce. Ela havia chamado a atenção de Amin não por suas fragilidades, mas pela inteligência e pela confiança em si mesma. Pessoas confiantes representavam um desafio maior e, portanto, um alvo mais intrigante. Ele observava Laura de longe, notando cada hábito, cada horário, cada rota para a escola onde trabalhava. Cada interação social que ela tinha era minuciosamente analisada. Enquanto o relógio marcava 9h15, Amin se levantou, ajeitou o paletó escuro e caminhou até a janela do segundo andar. Ele olhou para a rua, observando a vida cotidiana, absorvendo cada detalhe com paciência infinita. Ao menor sinal de uma rotina que poderia ser manipulada, ele tomaria uma ação. Tudo era um jogo de xadrez em sua mente, e cada peça humana tinha um valor. Cada erro era uma oportunidade. Amin não se movia precipitadamente. Ele esperava o momento perfeito, e ele sempre chegava. O silêncio dentro da casa era quebrado apenas pelo tilintar da caneta em seu caderno e pelo som distante de carros passando. Amin esboçou um sorriso discreto, não de alegria, mas de satisfação interna. Cada pensamento, cada plano, cada potencial cena de terror que ele arquitetava era uma obra-prima em sua mente. Para ele, aquilo não era apenas violência, era arte, era controle absoluto, era a exibição de sua superioridade sobre a mente humana. E assim começava mais um dia na vida de Amin Varga. Aparentemente comum, socialmente impecável, filantropo e encantador. Mas por trás das paredes fechadas daquela casa, o terror começava a tomar forma. Cada olhar, cada suspiro, cada comportamento era registrado, como peças de um quebra-cabeça macabro que Amin montaria lentamente, para revelar toda a extensão de sua brutalidade. O dia avançava lentamente na rua, mas para mim, cada minuto era uma peça do seu jogo macabro. Ele observava Laura Mendes, 28 anos, professora recém-chegada ao bairro, sentada no café próximo à escola onde trabalhava. Laura sorria para colegas, gesticulava com entusiasmo e parecia totalmente alheia à teia que se formava ao seu redor. Amin, a poucos metros, disfarçava sua atenção com um livro aberto, mas cada movimento dela era registrado, cada detalhe armazenado na mente meticulosa de um predador que não cometia erros. Enquanto Laura se levantava para ir embora, Amin cruzou a rua calmamente. Seus passos eram suaves, quase imperceptíveis. Quando a cumprimentou com um leve aceno, seu sorriso era gentil, mas seu olhar azul penetrante parecia perfurar a alma dela. Laura respondeu com educação, curiosa,
mas sem perceber o frio absoluto por trás da cordialidade. A primeira interação fora simples, mas suficiente para plantar uma semente de confiança. Amin retornou à sua casa, onde seu porão aguardava em silêncio, uma verdadeira obra de controle e terror. As paredes eram frias, o ambiente impecavelmente organizado. Ferramentas cuidadosamente posicionadas, registros das vítimas anteriores, gráficos de respostas emocionais. Ele revisava suas anotações. Laura não era apenas inteligente, mas emocionalmente estável, o que a tornava um alvo ideal. Pessoas instáveis quebram facilmente, mas mentes equilibradas desafiam e excitam Amin. A emoção que ele buscava era o desafio, o medo crescendo dentro da vítima antes de qualquer contato físico. Durante a tarde, Amin visitou a pequena livraria do bairro, sabendo que Laura frequentava o local. Ele escolheu cuidadosamente os livros que tocava, organizava prateleiras e observava discretamente suas reações. Cada sorriso, cada hesitação, cada movimento era uma informação a mais. Ele conversava com outras pessoas, charmoso e impecável, garantindo que sua imagem de homem educado e confiável permanecesse intacta. Tudo fazia parte do plano. À noite, ele retornou à sua casa e preparou o jantar. Para qualquer vizinho, parecia uma cena comum, luzes acesas, aromas de comida, risos discretos. Mas Amin estava ajustando os detalhes finais de sua manipulação. Mensagens anônimas enviadas ao celular de Laura, pequenos erros de rua que criavam coincidências, contatos casuais que pareciam acidentais. Cada ato cuidadosamente planejado para tornar a presença dele inevitável na vida dela, sem que percebesse. Amin estudava sua própria mente tanto quanto estudava as dos outros. Ele sabia que o medo mais profundo não vinha da violência imediata, mas da incerteza, da sensação de que algo estava errado e que ninguém poderia protegê-la. Ele sorria levemente, ciente de que cada passo que ela dava em direção à sua rotina estava levando-a para o epicentro do terror que ele arquitetava. Enquanto Laura dormia em seu apartamento, Amin estava acordado. Seu olhar percorria os gráficos de suas observações, as anotações sobre horários, rotinas e vulnerabilidades. Ele revisava cada detalhe das suas futuras interações, planejando conversas, encontros e situações em que poderia, sutilmente, controlar pensamentos e emoções. O predador não dormia. Ele moldava o dia seguinte como um maestro que conduz uma sinfonia macabra. O porão permanecia silencioso, frio e esperando. Amin sabia que ainda era cedo, que a primeira vítima não deveria perceber a ameaça imediatamente. O terror psicológico começaria com sutilezas, dúvidas, coincidências estranhas, olhares que pareciam sempre segui-la. Mas a qualquer momento, ele poderia acelerar o jogo. Porque Amin Varga não deixava nada ao acaso. Ele esperava, observava, calculava. O verdadeiro horror não estava em sua presença, mas no efeito que ele causava sem jamais revelar suas intenções. A manhã seguinte trouxe uma luz cinzenta que parecia refletir a calma enganosa da rua. Laura Mendes saía para o trabalho, seu passo leve e despreocupado, sem imaginar que estava sendo observada. Amin, já em seu ponto habitual, um banco estrategicamente posicionado próximo ao café, acompanhava cada gesto. Seus olhos azuis percorriam cada movimento dela, analisando reações, identificando padrões. Ele anotava mentalmente pequenos detalhes, a forma como Laura segurava sua bolsa, como inclinava a cabeça ao sorrir, a hesitação mínima ao cruzar com vizinhos. Para mim, cada gesto humano era uma fraqueza a ser explorada, e ele sabia exatamente como manipulá-la. Ao se aproximar da escola, Laura notou um homem elegante ajeitando a gravata, com aparência perfeitamente comum, mas havia algo em seu olhar que a fez parar por um instante. Amin a cumprimentou com um aceno quase imperceptível, mas o efeito foi profundo. Algo no jeito que ele a observava, com paciência e interesse, fez com que ela se perguntasse se estava sendo seguida. Um arrepio sutil percorreu sua espinha, mas ela rapidamente descartou o pensamento como paranoia. Para ele, esse era o início perfeito. Plantar dúvidas, medos sutis, pequenos sinais de que o mundo ao redor não era totalmente seguro. Amin retornou para sua casa, mas a rotina diária continuava sendo apenas fachada. O porão permanecia organizado e silencioso, as luzes cuidadosamente posicionadas para criar uma atmosfera fria e controlada. Ele abriu seu laptop e iniciou programas que monitoravam informações públicas de Laura, perfis sociais, postagens, interações profissionais. Cada dado era analisado, cada vulnerabilidade anotada.
Ele planejava conversas futuras, encontros casuais que pareciam naturais, momentos em que poderia controlar pensamentos e emoções sem levantar suspeita. No final da tarde, Laura voltou para o apartamento, cansada e despreocupada. Amin, em sua rotina de fachada, saiu para uma breve caminhada, garantindo encontros fortuitos com ela. Uma queda de chave, um livro acidentalmente deixado cair próximo ao caminho dela, pequenas coincidências que ele arquitetava para criar uma sensação de presença constante, sem nunca parecer intrusivo. Cada ação era medida, cada reação prevista. O medo psicológico começava a se infiltrar sem alarde. Quando a noite caiu, Amin preparou o jantar, mas não comeu imediatamente. Ele revisou seus cadernos, observando padrões de comportamento anteriores de outras vítimas. As anotações não eram apenas sobre hábitos, eram sobre reações emocionais, sobre como cada indivíduo reagia à tensão, ao medo, à dúvida. Ele estudava Laura como se ela fosse um experimento vivo, antecipando o ponto em que poderia acelerar a manipulação. Amin não precisava ser violento fisicamente ainda, seu poder estava na mente. Ele sabia que o terror mais profundo não era visível, mas psicológico. Pequenos sinais, pequenas manipulações, a sensação de que alguém sempre a observava, de que o mundo podia não ser seguro. Isso era suficiente para começar a quebrar a mente de Laura. Enquanto Laura dormia, exausta, Amin permanecia acordado, planejando o próximo passo. Ele sabia que o contato físico viria mais tarde, quando o isolamento emocional estivesse completo, quando a confiança tivesse sido totalmente conquistada e ela estivesse vulnerável. Até lá, ele iria brincar com a mente dela, como um maestro conduzindo uma sinfonia sombria, preparando cada detalhe de sua manipulação e, em última instância, do terror que estava por vir. O primeiro contato direto, aparentemente casual, seria apenas a isca inicial. Mas Amin já sabia, dentro de poucos dias, Laura começaria a perceber que algo estava errado, e o medo lentamente se transformaria em aflição. Ele sorria levemente, consciente de sua genialidade sombria, sabendo que cada passo dado era parte de um plano que ninguém mais poderia prever. O dia seguinte amanheceu cinzento e pesado, como se o céu pressentisse o que estava prestes a acontecer. Laura Mendes se preparava para sair, distraída, com o cabelo preso em um coque e a bolsa pendurada no ombro. Ela ainda não percebia que o mundo ao seu redor começava a se tornar uma armadilha cuidadosamente arquitetada. Amin Varga, atrás de sua janela, observava cada movimento com uma paciência quase sobrenatural. Cada gesto, cada hábito, cada padrão humano era registrado e armazenado em sua mente como peças de um quebra-cabeça macabro. Na rua, encontros casuais começaram a se tornar frequentes. Amin surgia em cafés, livrarias e pequenas lojas, sempre discretamente, sempre de forma que parecesse casual. Mas cada coincidência era calculada. Ele deixava livros caírem, encontrava desculpas para ajudá-la a carregar pacotes, cruzava com ela em horários inesperados. Laura começou a sentir uma estranha familiaridade e, ao mesmo tempo, uma leve inquietação. Algo em Amin despertava curiosidade e desconforto simultaneamente. Era a primeira camada do terror psicológico. Amin retornou à sua casa, onde o porão esperava silencioso. Não havia pressa. Ele entendia que o verdadeiro horror não começava com violência explícita, mas com controle mental total. Ele revisava gráficos de respostas emocionais de vítimas anteriores, anotações detalhadas de horários, hábitos e gatilhos psicológicos. Sabia que cada humano possuía um ponto frágil que poderia ser explorado de forma quase imperceptível, e Laura não seria diferente. Na escola, Laura começou a perceber pequenas coincidências perturbadoras. Objetos fora do lugar, sussurros indistintos nos corredores, sombras que pareciam se mover rápido demais. Ela tentava racionalizar, mas o desconforto crescia. Amin observava de longe, sorrindo discretamente. Cada reação dela alimentava sua compreensão sobre a vulnerabilidade humana. Cada medo sutil era registrado, refinado, e se tornava mais poderoso. À noite, Amin organizou uma nova interação, um convite casual para um café em um lugar tranquilo. Para qualquer pessoa comum, seria apenas um gesto amigável, mas Amin sabia que Laura, cada vez mais insegura, sentia-se compelida a aceitar. Ele conversava com ela com uma educação impecável, charmosa e sedutora, enquanto mentalmente analisava cada expressão, cada hesitação, cada palavra escolhida. Ele falava de poesia, culinária, pequenos conselhos sobre a vida, e cada frase era projetada para criar confiança, admiração e, simultaneamente,
uma sutil sensação de dependência emocional. O isolamento psicológico começou a se intensificar. Laura começou a trocar menos mensagens com amigos, sentia uma estranha atração por Amin, misturada com desconforto e medo. Ela não sabia, mas já estava gradualmente presa em sua teia. Cada gesto dele parecia inofensivo, mas dentro da mente do predador, era uma armadilha meticulosamente calculada. No fim do dia, Amin voltou ao porão. As luzes baixas iluminavam ferramentas, cadeiras e dispositivos de monitoramento de última geração. Ele revisava mentalmente cada possível reação de Laura quando o contato físico começasse. A aflição psicológica já estava em andamento, mas o próximo passo envolveria isolamento completo e manipulação extrema, preparando o terreno para a verdadeira demonstração de sua crueldade. Amin sabia que, uma vez que a confiança estivesse total, a mente da vítima se tornaria maleável, cada medo amplificado, cada escolha controlada. Enquanto Laura dormia, exausta e sem perceber o perigo, Amin permanecia acordado, ajustando mentalmente seu plano. Ele sorria levemente, consciente de que o terror real não estava apenas no porão frio, nem nos instrumentos, nem na violência física, mas na mente da vítima, moldada, manipulada e lentamente aterrorizada. Cada detalhe do próximo encontro estava pronto, e o verdadeiro horror psicológico estava prestes a começar. O dia amanheceu com uma brisa fria que atravessava as ruas silenciosas. Laura Mendes sentia-se estranhamente inquieta. As coincidências com Amin estavam se tornando cada vez mais frequentes. Ele aparecia nos lugares que ela visitava, oferecia ajuda sem que ela pedisse, tinha respostas para qualquer dúvida ou problema, sempre com aquele olhar azul penetrante que parecia ver através dela. Laura não conseguia explicar, mas sentia que algo estava errado. Um desconforto crescente misturava-se à curiosidade, e esse era exatamente o efeito que Amin buscava. Amin não precisava pressionar ainda. A mente humana respondia sozinha ao medo sutil e à atenção obsessiva. Mas hoje ele decidiu aumentar o jogo. Ele deixou cair uma bolsa próxima a ela na saída da escola, fazendo parecer um acidente. Laura, constrangida, se abaixou para pegar o objeto, e ele apareceu casualmente, oferecendo um sorriso educado e um comentário gentil. Ela sentiu algo estranho no estômago, mas o desconforto se misturava a uma sensação de segurança inexplicável. Amin registrou cada reação, cada microexpressão, cada hesitação. Em casa, Laura começou a notar pequenas alterações em seus arredores. Post-its estranhos em sua porta, pequenas mensagens anônimas em seu celular que pareciam coincidências, mas que sugeriam que alguém observava cada passo dela. O medo psicológico começava a se instalar, silencioso, crescente. Amin sabia que não precisava de violência ainda. A mente dela já estava sendo moldada, preparada para o controle total. Naquele mesmo dia, Amin recebeu um pedido de ajuda de um vizinho próximo, fingindo interesse genuíno e filantropia. Mas na verdade, ele estava testando limites, observando como as pessoas confiavam nele e como reagiriam quando confrontadas com pequenas situações de perigo velado. Cada interação social era estudada, cada resposta humana transformada em informação estratégica. Laura começou a perceber que suas rotinas estavam sendo invadidas, mas não conseguia identificar por quem. Cada suspeita que surgia em sua mente era cuidadosamente manipulada por Amin para que ela duvidasse de si mesma. À noite, Amin voltou para sua casa e acendeu as luzes do porão. O ambiente frio e silencioso esperava, organizado e impecável. Cada cadeira, cada ferramenta, cada dispositivo de monitoramento tinha sua função. Ele revisava mentalmente a preparação psicológica de Laura, planejando o primeiro encontro direto no limite do medo. Ele sabia que a tensão, o terror sutil e o controle emocional eram mais devastadores do que qualquer violência física imediata. Enquanto Laura tentava dormir, perturbada por coincidências e pequenas estranhas ocorrências durante o dia, Amin observava de sua janela. Ele sabia exatamente como cada pessoa reage ao medo gradual, à incerteza e ao isolamento psicológico. A mente humana, pensava ele, é o território mais fértil para o terror. E ele, Amin Varga, era o jardineiro macabro que a cultivaria, preparando-a para o momento em que a fachada de normalidade desapareceria completamente. O sorriso de Amin era leve, quase imperceptível. Mas em sua mente, a cena perfeita estava se formando. Laura, cada vez mais isolada, emocionalmente vulnerável e gradualmente quebrada pela tensão invisível que ele controlava. O verdadeiro horror ainda não começara fisicamente,
mas o psicológico já dominava. E quando chegasse o momento do contato direto com o porão, o medo seria absoluto, intenso e inesquecível. A noite caiu mais cedo, trazendo um silêncio pesado à rua. Laura Mendes sentia-se estranhamente cansada e inquieta, como se a própria atmosfera estivesse carregada de tensão. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora pareciam ameaçadores. Passos que pareciam segui-la, sombras que pareciam se mover rápido demais, mensagens que surgiam em horários inesperados. Ela não conseguia explicar o desconforto, mas sabia que algo estava errado. E Amin Vargas sabia exatamente o efeito que cada detalhe causava. Amin decidiu aumentar a pressão. Ele organizou um acidente casual na porta do prédio de Laura, um pequeno contratempo que exigia sua ajuda. Quando apareceu oferecendo um sorriso calmo e uma palavra de conforto, Laura hesitou. Sentiu-se obrigada a aceitar a presença dele, e ele sabia disso. Cada reação era cuidadosamente registrada em sua mente, cada expressão emocional minuciosamente analisada. O medo estava crescendo, silencioso, mas inexorável. Dentro da casa de Amin, o porão permanecia frio e meticulosamente organizado. As luzes baixas lançavam sombras estratégicas, criando um ambiente que, mesmo vazio, transmitia uma sensação de ameaça iminente. Amin revisava mentalmente cada detalhe de Laura, suas rotinas, horários de sono, hábitos sociais, medos mais sutis e fraquezas emocionais. Ele sabia que o terror psicológico seria mais devastador se ela não percebesse de imediato a ameaça física. Ele enviou mensagens sutis, aparentando preocupação e gentileza, mas cada frase era projetada para gerar dúvida, ansiedade e dependência emocional. Laura começou a sentir uma estranha mistura de confiança e medo. Era exatamente o que Amin queria, uma vítima emocionalmente dividida, cada vez mais vulnerável e controlável. Ele observava cada mudança de comportamento, cada hesitação, cada sinal de desconforto, ajustando suas ações futuras com precisão cirúrgica. Amin iniciou encontros aparentemente casuais, cafés, passeios curtos, conversas improvisadas. Mas nada era improvisado. Cada frase, cada gesto, cada sorriso era calculado para reforçar a dependência emocional e o isolamento gradual de Laura. Ele falava de poesia, culinária, filosofia, assuntos triviais e íntimos, criando uma conexão que parecia natural, mas era cuidadosamente arquitetada. Laura começava a sentir-se intrigada, atraída e, ao mesmo tempo, perturbada por sensações que não conseguia identificar. Naquela mesma noite, Amin revisou novamente o porão, preparando dispositivos de monitoramento, ajustando o ambiente e calculando cada passo do próximo contato direto. Ele sabia que ainda era cedo para a violência física, mas a manipulação psicológica já estava em curso. A ansiedade, o medo silencioso e a dúvida constante já estavam corroendo a mente de Laura. Ele sorriu levemente, satisfeito com o efeito de sua genialidade macabra. O isolamento emocional de Laura começou a se tornar evidente. Ela evitava sair sozinha, sentia dificuldade em confiar nos colegas e amigos, e o medo crescente da presença invisível de Amin começava a dominar seus pensamentos. Ele observava cada detalhe, ajustando cuidadosamente o ritmo da tensão, aumentando o suspense, preparando o terreno para quando a violência física finalmente entrasse em cena. Enquanto a noite avançava, Amin permaneceu acordado, contemplando seu plano. O verdadeiro terror ainda não havia começado fisicamente, mas a mente da vítima já estava em seu controle. Ele sabia que, quando Laura finalmente percebesse o alcance do perigo, seria tarde demais para escapar. O predador observava, calculava, esperava. E o horror, silencioso e invisível, já havia começado. O dia amanheceu silencioso e opressor. Laura Mendes sentia a presença de algo invisível à sua volta, uma sensação constante de estar sendo observada. Cada passo fora de casa parecia ecoar de maneira anormal, cada som era exagerado em sua mente. O coração acelerava sem motivo aparente, mas ela não sabia explicar o que provocava aquela ansiedade. Amin, a alguns metros, observava com calma cirúrgica, registrando cada microexpressão, cada hesitação, cada tremor de emoção. Ele sabia que o medo verdadeiro não precisava de violência física imediata. A mente dela já estava sendo moldada, preparada para o próximo nível de terror. Na escola, Laura começou a perceber coincidências perturbadoras. Livros que sumiam misteriosamente, bilhetes anônimos com palavras ambíguas, sombras que pareciam segui-la nos corredores. Ela tentava racionalizar,
mas algo em seu cérebro dizia que nada era por acaso. Amin sabia que a dúvida era uma arma poderosa, e ele estava usando com maestria. Pequenas interações sociais com colegas e vizinhos, cuidadosamente calculadas, criavam uma sensação de paranoia. Laura começava a questionar sua própria percepção da realidade. Amin começou a aumentar a frequência dos encontros casuais. Um café aqui, uma conversa ali, sempre com aquele sorriso suave, aquele olhar azul penetrante que transmitia confiança e, ao mesmo tempo, desconforto. Ele falava de poesia, de filosofia, de pequenos conselhos cotidianos, construindo uma teia emocional que aprisionava Laura sem que ela percebesse. Cada gesto dele reforçava o controle psicológico. A vítima acreditava estar encontrando um aliado, enquanto o predador consolidava sua manipulação. À noite, Amin retornou à casa. O porão permanecia silencioso, frio e perfeitamente organizado. Ele não precisava usar violência ainda, bastava saber que a mente de Laura já estava instável e vulnerável. Pequenos detalhes no ambiente, objetos deslocados, luzes estratégicas, sons sutis, tudo contribuía para uma sensação subconsciente de perigo iminente. Amin revisava mentalmente cada passo que daria no futuro, cada interação que faria, cada instante em que o terror psicológico se transformaria em ação concreta. Laura, sozinha em seu apartamento, sentiu pela primeira vez um medo real, intenso, que não podia racionalizar. A sensação de estar sendo observada tornava o silêncio ensurdecedor, cada sombra parecia se mover com intenção, cada barulho parecia um alerta. Amin sabia que aquela era a hora de consolidar o isolamento emocional. Ela começava a depender dele para orientação, companhia e segurança, mesmo que inconscientemente. A teia estava completa, e a tensão psicológica atingia o ápice. O predador sabia que o terror verdadeiro se construía lentamente, em camadas. Ele sorriu levemente, satisfeito com o efeito de sua manipulação. A vítima estava emocionalmente vulnerável, confusa, isolada e cada vez mais presa à presença sutil e dominante dele. O próximo episódio seria o momento em que o horror físico começaria a se insinuar, e o espectador, já envolvido, sentirá a ansiedade de Laura como se fosse própria. Enquanto a lua iluminava a rua silenciosa, Amin contemplava o planejamento completo. Cada detalhe fora considerado: horários, rotinas, reações humanas, pontos de pressão psicológica. O terror psicológico estava completo, e a próxima fase da história, que mostrará os primeiros passos no isolamento total e no porão, aguardava pacientemente. Ele sabia que, ao retornar, Laura sentiria o perigo antes mesmo de perceber de onde vinha. O suspense estava pronto, a tensão estava no limite e o espectador ficaria sem fôlego, ansioso pelo próximo capítulo. O dia amanheceu com uma névoa fina cobrindo a rua, dando à vizinhança uma aparência fantasmagórica. Laura Mendes sentiu novamente aquela sensação estranha, olhos invisíveis acompanhando cada movimento. Pequenos detalhes no prédio, no café, na escola, pareciam ter sido alterados para ela. Cada coincidência que surgia agora parecia intencional, mas ela não conseguia identificar por quem. Amin Varga observava de longe, satisfeito. Ele sabia que a mente humana é uma máquina perfeita para o terror silencioso. Amin decidiu intensificar a tensão sem se expor. Pequenos gestos estratégicos, uma sombra que se prolongava mais do que o normal, um livro que aparecia no chão em um ponto exato, mensagens ambíguas em horários que Laura julgava aleatórios. Ele sabia que criar dúvida constante era a ferramenta mais poderosa do predador. Laura começou a sentir-se presa em sua própria rotina, como se o mundo estivesse conspirando contra ela. Cada decisão parecia monitorada, cada movimento calculado. Durante a tarde, Amin realizou o que chamou mentalmente de interações de reforço. Encontros breves, palavras gentis, pequenas demonstrações de ajuda. Ele falava com Laura com aquele charme natural, aquele sorriso levemente cínico e o olhar penetrante, criando uma mistura de fascínio e medo. Ela ainda não percebia que estava emocionalmente isolada, dependente de sua presença, e que qualquer um que tentasse interferir seria neutralizado por sua manipulação social e psicológica. À noite, Amin revisou o porão. Cada detalhe estava preparado, mas ainda não era a hora de revelar a violência física. Ele organizou ferramentas, reforçou a iluminação fria e calculou movimentos para quando fosse o momento certo. O verdadeiro terror, pensava ele, não era a dor imediata, mas a antecipação, a incerteza, a sensação de que algo horrível poderia acontecer a qualquer instante.
Ele queria que Laura sentisse cada segundo de aflição antes mesmo de entrar em contato físico com ele. Laura, em seu apartamento, percebeu algo pela primeira vez: a sensação de estar presa, observada e isolada. Pequenos barulhos na escada, uma sombra que parecia avançar rápido demais, a sensação de que alguém conhecia seus pensamentos. Ela tentou ligar para amigos, mas hesitou, insegura. Cada tentativa de buscar ajuda era sabotada por suas próprias dúvidas e pelo efeito psicológico que Amin construíra. Ela não sabia que a fonte de seu medo estava ali, sorrindo, calculando e planejando cada passo seguinte. Amin sorriu levemente, satisfeito. Ele não precisava agir ainda. O medo já estava instaurado, a aflição crescendo e a dependência emocional consolidada. O espectador, se assistindo, sentirá o coração acelerar, perceberá a tensão crescente e ficará ansioso para descobrir o que acontecerá no próximo episódio. O terror psicológico estava completo, e a história estava pronta para entrar na fase seguinte, onde o contato físico e a tortura real começarão a se insinuar. Enquanto a noite avançava, Amin contemplava cada detalhe, cada variável, cada possível reação de Laura. Ele sabia que a mente dela já estava aberta para ser manipulada completamente. O suspense atingira o ápice e o espectador ficaria com a sensação de que algo muito pior estava prestes a acontecer. O clima de perigo iminente permanecia, e a curiosidade para a continuação da história atingia seu máximo.